E nesse vídeo eu vou colocar FOMO no seu psicológico medroso. Você vai ficar com medo de ficar de fora de comprar na baixa do preço do Bitcoin. É nesse momento que você deve comprar Bitcoin, não em momentos de euforia. Vou mostrar o principal indicador que ele mostra ali possibilidades de uma grande explosão de preço logo em seguida. Ó, olha para este indicador aqui embaixo. Ele se chama Hash Ripple. Esse indicador mostra duas médias da taxa de mineração do Bitcoin. Deixa eu dar um clique aqui. Ela funciona assim. Essa média verde é a média de 30 dias e essa média aqui cinza é a média de 60 dias. Então, quando a média de 30 dias cruza para baixo da média de 60 dias, significa que o hash rate na mineração do Bitcoin está caindo, ou seja, os mineradores estão desligando suas máquinas. Algumas pessoas podem interpretar como perca do poder, né, da força computacional do preço do Bitcoin e às vezes causa até grandes quedas no preço do Bitcoin. Mas o que é mais importante aqui é a reação no preço do Bitcoin após essas médias se cruzarem. Bom, se a gente analisar aqui, essa primeiro cruzamento aqui, isso levou uma lateralidade do preço e uma queda em seguida. E aqui também não foi diferente, né? Isso levou também uma queda no preço do Bitcoin. Mas o mais importante é quando ele mostra indicações de alta. Essas indicações de alta, ela vem aqui em azul, né? Com indicação, ó, buy, compra, né? Que agora o preço vai explodir, os mineradores estão minerando como se não houvesse amanhã. Então, esse buy ele vem alguns dias após, tá? Essas médias se cruzarem, ou seja, a média de 30 dias cruzar para cima da média de 60 dias. E o que é interessante aqui é que essa média já foi cruzada. Falta aqui completar alguns dias, se eu não me engano é a primeira semana, tá? Então lá para domingo esse indicador aqui pode indicar buy, né? Caso essas médias não se cruzem novamente para baixo. Mas às vezes falha, né? E isso é importante a gente analisar também. Vamos lá. Aqui, ó, no ano passado, né? No início também do ano passado, a gente também teve essas indicações. E aqui no cruzamento ele indicou baixa e o preço, né, fez um leve topo e depois continuou corrigindo. Só que aqui ele indicou buy, né, e falhou. Mas aqui tem um evento importante, tá? Esse evento foi o seguinte: aqui esse indicador indicou buy, né, compre. Talvez o preço realmente continuasse subindo aqui. Mas qual foi o evento que aconteceu aqui? Esse evento se chama-se Carry Trade. Quando o Japão, o Banco Central do Japão, ele elevou a taxa de juros de lá. Isso fez, né, os investidores, né, que têm um grande capital, venderem suas posições em outras moedas que pagam taxa de juros ou têm uma expectativa de renda de valorização como o Bitcoin, venderem para, né, para não pagar, né, taxa lá no ien japonês. Por que eles faziam? Né? Tiravam empréstimo no dólar do Japão, né, o dinheiro do Japão, a juros zero até negativo, né, e investiam, né, em ativos voláteis, né, ou que tinha um ganho de capital, como o real, que dá 15% de rendimento. E quando isso aconteceu, teve esse evento aqui, Carry Trade. Então aqui falhou por causa disso. Essa é minha visão. Mas vamos olhar outros momentos, né? Se a gente analisar aqui, ó, esse indicador aqui indicou buy e o preço explodiu em seguida. Aqui também tínhamos a expectativa dos ETFs, né, de Bitcoin. Bom, aqui também não foi diferente, né? Quando ele marcou aqui o fundo logo após a quebra da FTX, ele indicou aqui buy e também tivemos uma explosão de preço em seguida. Esse momento aqui também foi um momento que falhou, mas eu digo para vocês por que falhou também. Sempre há um evento, né, que causa isso. Veja que aquele indicou buy, né, o Bitcoin possivelmente mostraria ali fundo. Se você acompanha o canal, eu falei que eu comprei muito Bitcoin aqui, né, e quando veio esse sinal de buy eu fiquei quase 100% em Bitcoin e veio a quebra da FTX. Então eu acreditaria que o preço do Bitcoin iria fazer isso daqui, ó, sem ter essa queda, mas veio ali a queda da FTX, porque a FTX ela estava vendendo Bitcoin falso, ou seja, ela te dava um recibo de Bitcoin, a esperança de te pagar Bitcoin. Porém, né, quando os investidores foram sacar Bitcoin, não tinha Bitcoin. E
né, ela quebrou e logo após ela pagou, né, as pessoas que tinham Bitcoin dentro da corretora, ela pagou no valor de $16.000. É ou não é de cair o cu da bunda, hein? Bom, vamos ver mais um pouquinho do passado, né? Aqui esse evento é importante, que foi logo após o banimento da China, né? O banimento dos mineradores aqui. E esse indicador também indicou buy, né? Então os mineradores desligaram suas máquinas aqui e o preço de Bitcoin não desabou, né? Não foi diferente a queda, mas quando ele indicou buy, né? A gente também teve uma corrida de alta. E a gente pode perceber que isso geralmente acontece, né? E quando a gente tem algumas falhas, né, nesse indicador, geralmente tem um evento importante. Então, por exemplo, aqui, ó, ele teve aqui indicação buy com Bitcoin, que agora o preço vai explodir, e logo após tinha aqui, né, o evento do halving, né, que corta a recompensa dos mineradores pela metade. Você tinha aqui uma possível corrida de alta, né? Porém, a gente teve aqui o evento do Corona Crash, né? E fez o Bitcoin desabar de preço. Então, levando em consideração este indicador, né? Provavelmente, se essas médias continuarem cruzadas dessa maneira aqui, ó, deixa eu trazer para baixo. Possivelmente domingo ele deve indicar aqui a bolinha azul, vai indicando que você deve ficar full power, né? Full comprado em Bitcoin. Se a gente analisar no curto prazo, né, tá, que são ordens de baleias, aqui são em torno de 400 Bitcoins, mas provavelmente aqui tem mais Bitcoins, né? Acho que minha câmera está exatamente 5, deixa eu tirar. Analisando aqui, né, as ordens de compra e venda de Bitcoin, essa em amarelo são as ordens aqui plotadas no gráfico. Eu coloquei aqui em torno de 400 Bitcoins e provavelmente ter acima de 400 Bitcoins, né? Se a gente analisar aqui, essas ordens, né, estão concentradas aqui na região de 70 a 75 mil dólares. Então, eu acho muito difícil o preço realmente passar dessa região. Se passar dessa região, realmente é porque vai ter ou vai ter algum evento, como o caso do Corona Crash ou um caso do Carry Trade, que teve também semana passada, se eu não me engano, foi exatamente essa queda aqui que levou também, acho que foi aqui, né? Aqui foi a quebra, ou foi o hack da Bybit, né? E aqui foi o evento Carry Trade no Japão, mas pessoas já esperavam por isso, né? Bom, aqui a gente pode analisar também o indicador Hash Ribbon, mas aqui analisando, né, somente os períodos, né, em que tem esse cruzamento das médias, né, aqui em vermelho. E aí fica nítido, claro, que são períodos claros para a gente acumular, né? Por que tem pontos, né, aqui vermelhos somente com uma linha? São esses pontos aqui, ó, que ele cruza para baixo e depois descruza rapidamente. Que às vezes quando acontece, né, esse cruzamento e descruzamento, a gente tá ali, começa a fazer um vale, né, uma lateralidade ali, para depois uma explosão de preço, né? Então é melhor você comprar Bitcoin agora na baixa do que comprar Bitcoin em 100 mil dólares, tá? Claro, por que a gente pode falar que a gente pode estar começando a fazer um fundo? Bom, a escassez de Bitcoin, ela continua, ou seja, o saldo de Bitcoin dentro das corretoras continua caindo. Mas só isso não é suficiente, ou seja, somente a escassez de Bitcoin não adianta. O que nós precisamos é de demanda para o preço do Bitcoin. Demandas são aqueles short term holder supply, são investidores que entram no Bitcoin a menos de 120 a 150 dias. E veja que eles sempre entram nos topos do Bitcoin, né? Se a gente analisar agora, desde o início, né, 2017, 2020, pós-halving aqui 2024 e nesse momento também, né, a gente também teve uma entrada. Se a gente analisar, essa demanda aqui continuou, porém, nesta queda, por causa desta queda, a demanda diminuiu. E se o Bitcoin continuar nessa lateralidade, talvez caindo, essa demanda pode continuar caindo. O que não deveria ser assim, né? As pessoas deveriam comprar Bitcoin
agora, né? Porque o Bitcoin vai entrar aqui em uma lateralidade e esse é o período para você acumular. Assim como as baleias, aqui são ordens de 1.000 Bitcoins. Cara, isso dá 80 bilhões de dólares. Bilhões de dólares em compras de Bitcoin. E você deveria comprar com essas baleias, tá? Então, as pessoas entram no topo e começam a vender aqui. E o que é que as baleias fazem? Elas colocam ordem e as pessoas ficam vendendo desesperadamente, porque pensam que o Bitcoin vai para zero, né? Mas enfim, o que dita geralmente o preço do Bitcoin é o preço médio desses investidores de curto prazo. Ou seja, o preço realizado desses investidores de curto prazo, e eles ditam mais ou menos a psicologia do sentimento do preço. Essa média amarela é exatamente isso. Quando o preço está acima, né, eles tendem a continuar comprando, né? Comprando porque aquilo está muito gostoso, o Bitcoin subindo, você comprando ali. Porém, quando o preço está abaixo, né, tá vendo? Ó, ele se torna uma resistência. Ou seja, quando o preço retoma para o preço médio dessas pessoas, elas ficam no 0 a 0, eles tendem a realizar, né? Ou seja, é melhor vender isso daqui antes que vá para zero. E neste momento aqui de baixa também não foi diferente, ou seja, o preço caiu. Com o tweet do Donald Trump, os investidores de curto prazo ficaram no 0 a 0 e caíram fora, né? Até com talvez um lucrinho aqui, e o preço em seguida caiu, justamente porque não tivemos o que? Demanda. A demanda também caiu no preço do Bitcoin, tá? Mas se a gente analisar o medo, tá? O medo tá extremo, né? O medo tá extremo aqui no preço do Bitcoin e você deveria acumular nesses períodos. Então, aqui fica nítido que quando a gente está em períodos de medo, a gente marca ali um fundo, né, na psicologia de sentimento. No último vídeo que eu mostrei para vocês, né, que falei para vocês, Bitcoin Crash, e a manipulação aqui das baleias, né, eles colocam ordens aqui, fazem o preço, fazem um topo duplo aqui com as pessoas comprando e vendendo Bitcoin aqui dentro, e depois eles retiram essas ordens, né, de tentar manipular. Aconteceu o evento da Bybit, eles colocaram ordens acima e o preço desabou em seguida porque as pessoas ficaram com medo, né? Então, nesse momento aqui de medo, eu acredito que não só ele está relacionado às pessoas pensando que o Bitcoin, sei lá, vai para zero, não sei, ou, né, ele está relacionado ao mercado tradicional, né? Se a gente olhar aqui, ó, o SPX, que é o SP500, está desabando, né? Ou seja, a queda está absurda. Já é uma queda muito grande, né, aqui no mercado de ações, né? Se a gente colocar do topo, a gente tem aí uma queda de 10%, né, praticamente. Comparado com julho, a gente também tem 10%. Então, será que o preço vai se recuperar aqui em V, ou o preço vai, ou o SP500 vai continuar caindo? Não sei. Então, o que eu venho falando para vocês é sempre acumule na baixa e realize, né, em momentos de euforia. Naquele gráfico de medo e ganância, você vê muito claro, né, que você tem que comprar nesse período de medo e realizar um pouco em períodos de ganância. Se você quer uma estratégia, né, por exemplo, a regra simples de Pareto, né, 80-20, deixa aí nos comentários também, professor, eu quero ver essa estratégia em vídeo, e também deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.